alimenta o nosso coração e a nossa vida. Estenda a tua mão para tocar, abençoar e transformar o teu povo, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, no capítulo 1. Quero ler um texto bem conhecido, algumas vezes já falei sobre ele. Quero orar com você nessa noite, em cima dessa passagem, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. Minha oração nessa noite é que Deus estenda a mão poderosa dEle, toque na sua vida, porque quando o Senhor toca em alguém, essa pessoa nunca mais é a mesma pessoa. A vida dela nunca mais permanece da mesma forma. Você encontrou? Diz assim a Sagrada Escritura: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e em toda parte vinham ter com ele. Amém. Graças a Deus. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro de uma experiência, alguns anos atrás, que eu fui levar minha esposa no médico, e eu sou muito curioso, né? A gente vai ficando assim um tanto quanto inquieto, e eu então comecei a caçar as coisas que eu pudesse ler, e eu ficava lendo os cartazes, li uma coisa, li um outro, e tinha uns folhetos em cima da bancada, e eu então, enquanto ela esperava o médico, peguei alguns desses folhetos, e um desses folhetos falava exatamente sobre essa doença, sobre a questão da lepra, que hoje já não usa nem mais esse nome, o nome hoje é hanseníase, em homenagem ao médico que descobriu exatamente o que era a enfermidade. Até bem pouco tempo atrás, a hanseníase não tinha cura efetiva, e agora já existe um tratamento que, se a pessoa seguir, ele consegue se recuperar de uma maneira até bem completa e bem absoluta. E eu fiquei lendo aquele folheto e descobrindo algumas coisas sobre o que era a lepra nos tempos bíblicos. Na verdade, quando você lê no Antigo Testamento, a palavra lepra era usada para diversos tipos de doenças de pele. Na verdade, até mesmo a calvície era considerado um tipo de lepra, mas que não era uma lepra impura. Não sei porque que eu estou olhando para você, né, Vils? Mas não tinha problema, isso era considerado tranquilo. Então havia uma série de leis, até o que a gente chama de cobreiro, não é? Que tem aquilo ali, era considerado um tipo de lepra. Havia também por exemplo, quando havia uma espécie de mancha, uma pinta, era considerado também um tipo de lepra. Mas todas elas a pessoa podia conviver. Então havia as determinações da lei, mais ou menos assim: se aquela mancha ela parasse, crescesse cabelo, ou se ficasse calvo, ou se não tivesse nenhuma coisa, então a pessoa era considerada limpa e estava tudo bem, tudo em paz. Mas naquele tempo havia a lepra propriamente dita, hanseníase, como era conhecido. E no folheto ele explicava algumas coisas, eu achei extremamente interessante, dizendo que a origem da hanseníase é um organismo que ele é invisível, que ele entra na pessoa e então a pessoa não percebe. Mas o primeiro sinal visível da hanseníase é uma região que perde a sensibilidade. E então ele dizia: se tem alguma parte, porque
faz parte da doença aí, comendo e atacando o sistema nervoso. Então, se a pessoa tem uma pequena mancha, e essa mancha ela vai lhe dando uma insensibilidade naquele local, ou ela não sente mais dor nenhuma, então é um sintoma da hanseníase, é o primeiro sintoma. E eu lendo aquilo, me lembrando dos tempos bíblicos, me lembrando dessa passagem, e aqui eu tenho a primeira aplicação para nós nessa noite, que nós precisamos abrir o nosso entendimento, porque a Bíblia fala de certa forma que o pecado ele é como essa lepra, e tem muito a ver, porque o pecado também ele começa de uma maneira invisível, ele começa lá dentro do coração da pessoa, ele começa de uma maneira muito sutil, uma maneira muito ousada, vamos dizer assim, ele começa de uma maneira quase imperceptível, ele tenta se disfarçar e entrar na vida da pessoa e contaminar a pessoa. E um dos primeiros sintomas que a gente observa que a pessoa está com o pecado entrando e crescendo na vida dela é, sem dúvida nenhuma, a mancha da insensibilidade. É uma pequena mancha, uma mancha pequena, mas é uma mancha insensível. E aí a gente tem que colocar isso para os amados. Sabe, um dos sintomas que a gente observa quando o mal ele vai corrompendo e o pecado vai atacando a pessoa, é exatamente a pessoa voltar a fazer algumas práticas e ele então não sentir mais a mesma dor, o mesmo peso, ele não sente que aquilo prejudica a sua vida, o que biblicamente nós chamamos a falta de temor. Ele começa a dizer, mas isso é uma coisa muito pequena, isso não tem problema não, isso é uma coisa muito mínima, isso é uma coisinha de nada, e é verdade em termos, é uma coisa muito pequena, mas é um sintoma de que algo está tomando conta no coração. Você está entendendo? Diga amém. Às vezes a pessoa diz assim, não, isso é só uma bobagem, o que que tem? É uma bobeirinha, tomar uma cervejinha, não tem nada a ver, não tem nada a ver, Jesus bebia vinho, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Teoricamente não teria problema nenhum, mas quando isso começa a não sentir problema, é um alerta que se faz. Pode ser que o pecado ele comece a entrar. Quando a pessoa começa a dizer não tem problema nenhum, quando ele não sente mais peso, quando aquilo não está doendo na consciência dele, você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser porta e a coisa vai crescendo. Eu me lembro de uma vez, o pastor fez uma ilustração muito interessante, né, para falar sobre isso. Uma irmã me perguntou, não foi uma ilustração, foi um caso verídico. A irmã chegou nele e disse assim, olha pastor, o pessoal fala muito e tudo de cerveja e tal, mas eu não acho que tenha problema nenhum, não é? Nos tempos bíblicos, Jesus bebia vinho lá com os discípulos e tudo, eu acho que não tem problema eu tomar minha cervejinha tranquilo lá, comendo. E aí ele disse, bom, então você faz o seguinte, ele deu uma sugestão muito curiosa, disse, você faz o seguinte então, você acha que não tem problema, você para lá na sua casa, na hora que você for comer, você põe lá a sua cerveja e faz uma oração, e agradece a Deus por estar ali com a família, pela presença dele, agradece a Deus, Pai, eu te agradeço pelo arroz, pelo feijão, pela carne, pela cervejinha maravilhosa que o Senhor me dá. Aí ela assustou, falou assim, não pastor, mas aí não. Bom, se você não tem capacidade, se seu coração pesa, é sinal que tem alguma coisa que está errada. Isso tem uma profundidade, não é? Eu vi aqui o Vilsim falando, para quem está começando, para quem já viveu uma vida muito difícil no meio do pecado, é muito difícil aceitar isso, não é?
Ele disse: o cuidado dele era tão grande que ele não queria tomar álcool nem mesmo no vinho da ceia. Tamanho é o temor que tem no coração. Me lembro quando eu estava lá na Itália, irmã Madalena, nós sentamos para comer uma pizza italiana. E aí o pastor italiano disse: olha, aqui nós temos o costume de comer pizza com cerveja, lá chama birra, né? Quando ele falou isso, irmãos, eu falo para vocês, eu lembrei do boteco que meu pai tinha. Eu virei para ele e disse: olha, sem querer ofender a sua cultura, mas lá no Brasil a gente costuma comer pizza com coca. Se não ofender ninguém, eu prefiro coca. E ele riu, achou graça, né? Porque ele sabia dessa questão. Ele disse: está tranquilo, pode ficar à vontade. E comemos a pizza toda com coca, garanto que é muito melhor. Mas o problema, ela começa exatamente a atacar a sensibilidade da pessoa. E à medida que o tempo vai passando e que isso não é de alguma forma tratado, a tendência não é parar, a tendência é crescer e tomar conta. Infelizmente, o pecado, ele tem a tendência de crescer na vida da pessoa. A tendência é crescer. Ele começa devagar e ele vai puxando uma coisa, puxa uma, puxa outra, puxa uma, puxa outra. Ele não tem nada a ver, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E ele começa a tomar conta da vida da pessoa. Tomar conta da vida da pessoa. Isso é tão intrigante que na cabeça da gente funciona de uma maneira muito diferente. E eu falo para vocês com muita propriedade, porque meu pai viveu no alcoolismo muito tempo. Dona Aninha aqui conhece minha família, muitos aqui conhecem. Meu pai tinha boteco, vivi muitos anos, vivi e cresci dentro de um boteco, sei muito bem como é que essas coisas funcionam. Pode ser que tenha mudado, eu acho que não. Na hora que eu passo na frente de um boteco, parece que é o boteco do meu pai que mudou de lugar, parece que é uma franquia, não mudou nada, não é? Mas a tendência do pecado, ela é aumentar. E aí, às vezes a pessoa diz assim para mim, eu já tive situação, a pessoa falar assim: bispo, olha, isso não tem nada a ver, isso é uma bobagem, isso é uma coisinha à toa, isso é só uma cervejinha, isso não é nada. E aí eu digo para ele: você acha que é uma coisa insignificante? Ele: acho. Então não faça. Se isso não tem significado, se isso é uma bobagem, não custa nada você não fazer. Aí ele já levanta: não, mas peraí, entende isso? Ele acha que não custa nada o outro aceitar, mas custa muito ele renunciar àquilo. Será que você é capaz de dizer assim: não, isso aqui é uma bobagem? Quantas vezes eu vi as pessoas dizendo assim: quando eu quiser eu paro, mas parece que não quer, né? Quantos eu vi começando e depois caía, bebia, e aquela coisa ia aumentando, e ele dizia: não vou fazer isso mais, e isso durava uma semana e caía de novo. Para não falar só em bebida, estamos falando também de um pecado de uma maneira geral, seja ele qual for que toca na vida, mas ele começa a cortar a sensibilidade, e ele vai envolvendo a pessoa, e a tendência é seguir, é aumentar na vida da pessoa, a tendência é ir tomando conta de uma forma que ele já não acha que aquilo é errado, e aí quando ele menos percebe, ou na verdade ele não percebe, ele já está todo tomado. É a lepra no estágio mais avançado. A Bíblia diz que a lepra, quando ela chegava nesse ponto que já tinha pegado uma parte, a pessoa tinha que viver meio separado, não podia viver na cidade, tinha que viver excluído. Ele tinha que, se chegasse alguém perto, ele tinha que gritar: pare, porque eu sou leproso. Muitos males, eles vão tomando conta da vida da pessoa. E aqui eu chamo vocês, a você que está aqui e a quem está me ouvindo, você precisa começar, o tratamento é hoje, porque a semente do pecado, se não cuidar, ela toma conta da sua vida. A lepra do pecado toma conta da sua vida.
Amados, não é porque a gente é grosso, não é porque a gente fica querendo te poupar das coisas boas da vida, não é porque somos legalistas, não é isso, é porque nós temos experiência, nós temos princípios bíblicos, que isso vai puxar a pessoa para dentro do buraco. As consequências disso, de afastar de Deus, de afastar da família, de trazer problema para casa, para o trabalho, para o relacionamento, para a vida, quando o pecado vai tomando conta, os desastres são terríveis, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, financeiramente. Quando você sai daquilo que é vontade de Deus, tudo isso vai se complicando. Ele vai tomando conta da pessoa. Em alguns casos, em casos mais extremos, a pessoa ela perde membros do seu corpo, ela fica totalmente desfigurada e irreconhecível. Você já viu pessoas tomadas pelo vício, tomadas pelo pecado? Você não acredita que aquela pessoa agora está vivendo daquele jeito. Como é que pode? Como é que o pecado tomou conta dessa forma? Onde é que foi parar essa vida? Esse homem estava vivendo profundamente leproso, vivia fora da cidade, vivia completamente afastado da sua família, vivia afastado da sociedade, porque a lepra tinha tomado conta. Quando o pecado toma conta, é o pior. Mas chegou um momento em que esse homem ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus estava curando. Quando você lê no capítulo 1, quando diz no verso 32 que várias pessoas iam ser curadas em Cafarnaum, que Jesus estava no monte, e quando ele desceu havia uma grande multidão. Este homem então, que tinha ouvido falar de Jesus, ele faz uma coisa louca, impensável e absurda. Ele corre até Jesus, provavelmente muito vestido, provavelmente todo tampado, e ele desafia toda aquela multidão e se joga aos pés de Jesus e diz: se quiseres, podes purificar-me, de joelhos. Amado, aquilo era uma posição tão perigosa, porque ele sabia que se o povo quisesse, eles poderiam apedrejá-lo, que se Jesus quisesse, Jesus poderia matá-lo ali, e ninguém podia dizer nada, porque ele era um homem tomado de lepra, e a lei dizia que ele não podia estar ali, ele não podia tocar em ninguém. Mas ele agora estava diante de Jesus: se quiseres, podes purificar-me. Esta é a verdade de Jesus, meu querido. Ele te chama do jeito que está, mas ele quer purificar a sua vida. Você precisa querer ser limpo, transformado na sua vida, largar a vida de sofrimento, querer ter a sua vida transformada, não somente aceito, mas transformado. Jesus aceitou aquele homem do jeito que era, porque ele ficou profundamente compadecido. Essa passagem é tremenda. E Jesus profundamente compadecido. O Senhor conhece a sua dor. Jesus sabe o que é padecer, conhece o sofrimento. Deus se fez carne, sabe o que cada uma aqui já sentiu na vida. Ele já foi traído, ele foi humilhado injustamente. A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Jesus chorou diante da morte, Jesus viu o que é o pecado na vida das pessoas. Jesus conhece o coração do ser humano, Jesus conhece o sofrimento, por isso ele compadece, ele sofre junto, ele sabe o que você está passando. Mas o que aquele homem queria era uma coisa só, era ser purificado, era ser purificado. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, quero ser purificado, quero ser purificado, quero ser transformado, quero ter minha vida diferente, quero ter minha vida mudada. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ele não estava ali reivindicando uma pauta, ele queria ser curado, ele queria ser transformado. O mal tinha tomado conta dele, ele agora já não tinha mais como conviver, o mal tinha tomado conta, mas ele queria ser purificado.
Jesus então se compadece dele. Eu acho tremendo esse versículo, porque diz que Jesus estendeu a mão. Quando Jesus estende a mão, milagre acontece, amém? Diga, quando Jesus estende a sua mão, o impossível acontece. Levante sua mão bem alta e diga, quando Jesus estende a sua mão, o impossível acontece. Jesus estendeu a mão, tocou. Toca em quem está perto de você, diga para ele, fica limpo, meu irmão. Jesus o tocou. É muito difícil para nós, ou talvez não seja tão difícil, não é? Porque tempos atrás nós tivemos Covid, não é? Com o tal da Covid foi uma coisa que você não podia chegar perto de ninguém, você não podia tocar em ninguém, era uma mãozinha assim, tinha um decreto com a lei que você não podia encostar em ninguém, era álcool em gel e tudo, e era só tchau, né? Paz do Senhor, glória a Deus. Gente, quando a pessoa tinha suspeita de Covid, não é? Era o trem melhor do mundo. Você queria cortar uma fila, era chegar no meio da fila e dar um espirro. O povo espirrava junto, né? Sumiu o povo, não é? Eu que tinha muita rinite, de vez em quando ainda tenho, espirrava e dizia, não é Covid, não é? O povo ficava desesperado, aflito no começo. Agora já está um pouco mais brando, não é? Mas ainda assim, quem é que encostaria numa pessoa com Covid? Um dia encontramos uma pessoa, estava a bispa e eu no carro, e a pessoa chegou e paramos o carro. Ela, onde é que você vai? Não, estou indo aqui no laboratório, já tem. Primeiro ela chegou, como é que vai? Tudo bem, entrou no carro, cumprimentou todo mundo, pegou na daça, pegou na minha mão. E onde é que a senhora está indo, minha irmã? Não, estou indo ali no laboratório, porque eu estou uns dias que estou gripado, eu estou achando que estou com Covid, eu vou fazer o exame. Eu fiquei até branco, meu irmão. Cheguei em casa, joguei álcool dos pés à cabeça na daça, na minha mão, no carro. E Jesus tem misericórdia, cuida de nós. Medo, não é? Medo de ser contaminado. Vivemos tempos assim. Graças a Deus passou. Mas aquele homem estava assim, que ninguém queria chegar perto dele. E Jesus toca na vida dele. Quando Jesus toca em alguém, o toque só pelo fato de Jesus ter tocado nele, isso já significou demais. Lembra quando você pôde abraçar de novo, você pôde pegar na mão, você pôde dar um beijo na sua família, chegar junto de novo, estar junto. O quanto um abraço passou a ter valor, não é verdade? Esse homem fazia muito tempo que não era tocado por ninguém, porque qualquer um que tocasse nele poderia ficar imundo. Mas Jesus estende a mão e toca nele. Em toda aquela condição, Jesus toca, independente da vida dele. E disse, eu quero, seja limpo. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer que você viva em paz, o Senhor quer que você viva bem, o Senhor quer que você tenha a verdadeira felicidade, o Senhor quer te limpar de toda angústia, o Senhor quer te limpar de todo o sofrimento da sua alma, quer te purificar de todo pecado, seja ele qual for, que te oprime, que te afasta das pessoas, que te afasta dele. O Senhor, Ele olha para você, quer estar perto de você, quer tocar você, mas é importante que você lembre disso, que Jesus quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida. É importante que você queira ter uma vida nova, ser limpo, ser purificado. Conta-se uma história que uma ilustração, que um dia um homem estava andando no Camaro dele, né? Um Camaro amarelo, né? O carrão e tudo, e de repente ele andando ali na rua com aquela maior, né, o sonzão alto e tudo, ele vê Jesus na rua, e ele então, Jesus está ali, pai, que legal, ele parou o carro e falou, e aí Jesus, qual é, por que tu está a pé, moço, século 20, 21, vamos embora, para onde é que o senhor vai aqui, vem cá, entra aqui que eu vou te dar uma carona. E aí diz que Jesus disse, olha, muito obrigado, vou sim. Aí a hora que Jesus olhou assim no carro, mas primeiro vamos dar uma ajeitada nesse seu carro.
Quando ele olhou, o carro dele estava uma bagunça, sabe, cheio de porcaria dentro do carro, estava sozinho. E ele disse: não, vamos lá então, Jesus. Aí o Senhor entrou ali, deu uma limpeza, foi jogando aquele monte de lixo que estava fora. Depois que limpou tudo, ele: prontinho, vamos embora então, Jesus, muito obrigado, estava precisando mesmo dar uma lavada nesse carro. E Jesus disse assim: não, peraí, eu quero que você abra agora o porta-malas, aquilo que está escondido lá no fundo, que ninguém mexe. Ele: Jesus, tem misericórdia, faz isso não. Não, tem alguma coisa que não está cheirando bem, quero limpar seu porta-malas. E ele, com muita sem graceza: pô, mas é Jesus que está pedindo. Abriu o porta-mala cheio de porcariada. E o Senhor então foi só pegando e jogando e tirando e metendo fogo e limpando tudo. O carro chegou de subir assim, né? Deu uma outra visão, deu um outro cheiro no carro. O camarada diz: rapaz, Jesus é bom numa guaribada, viu? O que é isso? Está limpo, está zerado o meu carro. Falou: então pronto, Jesus, que maravilha, bora entrar aí, fica à vontade. E Jesus disse: então me dá aqui a chave. Pô, mas peraí, você está de brincadeira, né? Limpar o carro eu até agradeço, que foi bom, estava precisando dar uma limpada. Mas dirigir o meu carro que eu comprei é muito. E Jesus disse: então, se você me quer me dar, senão eu vou a pé. Mas se você quer que eu faça parte, se você quer que eu entre no seu carro, na sua vida, eu preciso dirigir sua vida. E ele ficou pensando, será que, né? Será que Jesus sabe dirigir a minha vida? Será que Jesus está acostumado com carro automático? Será que Deus sabe o que é melhor para a minha vida? Você já se perguntou nisso? Você já discutiu com Deus, achando que você sabe mais do que Deus como dirigir a sua vida? Você já falou isso para Deus? Já? Assim: Senhor, eu quero que o Senhor aqui conduza a minha vida do meu jeito, né? Por fim ele se deu por entendido. Ele disse: olha, quer saber? Tá bom, Jesus, o Senhor manda, eu vou confiar que o Senhor vai dar um jeito. E então deu a chave para Jesus. Aí quando Jesus entrou no carro, ele deu um cavalo de pau assim e foi seguindo. E ele: para. Jesus, é o que eu estou falando, ele é meio radical, sabe? Então deu um cavalo de pau lá, tá? Vai por mim. Aí ele: peraí, Jesus, tem um problema aqui. O que foi, meu filho? Ele disse: bom, se eu limpar meu carro, foi bom demais, eu agradeço, que eu estou até mais aliviado, que eu não estava dando conta, não tinha tempo para fazer isso. O senhor dirigir meu carro, para mim foi meio difícil, mas eu sei que o senhor manja do negócio, está tudo bem, o senhor pode dirigir. Mas o meu caminho é para lá, Jesus, eu estou indo para lá, eu estou te oferecendo uma carona, o senhor mudou o rumo. Ele disse: não, meu filho, se você quer que eu dirija a sua vida, você é que tem que andar nos meus caminhos, porque eu sei o caminho melhor para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já viu gente ensinando a Jesus qual é o caminho que Jesus tem que andar com ele? Você já viu a pessoa dizendo assim: eu quero Jesus no meu caminho, eu não quero dar minha vida para Jesus, eu quero Jesus na minha vida, né? Você entende que é diferente? É bom demais que ele venha, mas eu dar para ele, deixar que ele guie, compreender que ele quer o melhor para mim, que ele tem o melhor para mim, que ele sabe o que é melhor para mim, e confiar nele a minha vida. Você viu que tem uma grande distância, tem etapas da nossa vida. E sabe qual é a coisa mais difícil, irmã Madalena? Isso não tem um preço, isso é tão barato, mas às vezes para nós é tão caro, porque a gente não quer abrir mão de coisas que deveriam ser tão simples. Você imaginar que aquele que é Senhor de todos, Ele pode te dar infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos e cremos, mas nós ficamos ali, ó, o que será que Ele vai fazer?
Só que quando nos entregamos, você pode ter certeza que o caminho é melhor, a vida é melhor, o jeito é melhor. Ele diz que em João capítulo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus toca naquele homem, diz o versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Eu acho tremendo o verso 43, 44, quando Jesus diz para ele, que o advertiu e despediu e disse: não diga nada para ninguém, vai mostrar ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para o testemunho ao povo. Jesus mandou que ele fosse lá no templo. O leproso, quando era curado, ele tinha que ir no templo, oferecer uma oferta, se mostrar ao sacerdote. O sacerdote ia dizer: bom, agora ele está assim, ele está curado, ele não tem mais lepra, ele pode ser aceito novamente no templo. Isso era importante para o judeu, mas para ele o mais importante, diz o versículo 45, ele saiu a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de Jesus não poder mais. Ele quer saber, o templo pode esperar, os outros podem esperar, eu quero é contar para todo mundo: Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha vida. E é isso que Ele quer, dirigir sua vida, te conduzir no caminho dEle, porque Ele tem o melhor para a sua vida. E aí fica a pergunta: o quanto você quer Jesus na sua vida? Fique em pé agora, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Quero te convidar agora a você fazer como aquele homem fez, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Nós vamos ajoelhar juntos. Cada um aqui tem a sua vida e sabe as dificuldades. E você que precisa nesta noite, quer nesta noite ser tocado pelo Senhor, precisa ser curado de uma enfermidade, precisa ser transformado pelo poder de Deus, precisa ser limpo no seu coração, enfim, você precisa ser tocado por Jesus. Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, como aquele homem fez, e se ajoelhar, e nós vamos buscar ao Senhor juntos, porque nesta noite Ele pode tocar na sua vida e te mudar e te transformar. Você que tem passado lutas, dificuldades lá dentro do seu coração, você que precisa ser fortalecido, vem, pode esparramar aqui. E se você quiser, e se você puder, se ajoelhe, é você e Deus. Se entregue a Ele e diga para Ele: Senhor, eu preciso, o Senhor pode mudar a minha vida, mudar a minha casa, mudar a minha história, me ajudar. Eu quero viver na Tua vontade, eu quero andar na Tua presença. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor seja o dono do meu viver, Senhor. Vem, meu Deus, vem tocando, Senhor. Se entregue ao Senhor. Entregue de todo o coração. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Toca, meu Deus, neste homem, toca, meu Deus, nesta mulher. Oh, meu Pai, eu não conheço o que cada um aqui passa. O Senhor conhece intimamente cada coração, Senhor. O Senhor conhece profundamente cada alma que está aqui nesta noite. Nós precisamos do Senhor conduzindo a nossa vida, Senhor. Precisamos do Senhor mudando e transformando o nosso caminho. O Senhor tem o melhor para nós. Queremos nos entregar a Ti de joelhos, pedindo misericórdia. Pai, o Senhor conhece o sofrimento, conhece, meu Deus, as coisas mais íntimas, as aflições de cada alma. E o Senhor é poderoso, Pai, para ter compaixão, para tocar, para mudar, Pai. Senhor, eu
estendo as mãos e nesse ato de fé, eu toco nestas pessoas e ponho as mãos, mas é o Senhor quem toca. Transforma, meu Deus, purifica. Transforma, meu Deus, com teu poder. Toca, meu Deus, com tua graça. Toca, meu Deus, com a tua misericórdia, a tua mão de bondade e fidelidade. Nós impomos as mãos, Senhor. Toca nos corações. Transforma, meu Deus, com a tua graça. Transforma, meu Deus, com a tua bondade, Senhor. Toca na mente, na alma, no corpo, na vida. Transforma com teu poder, Senhor, para uma vida nova, para andar na tua presença, para ser transformado por ti, Senhor. E põe as mãos, tem misericórdia, Pai. Quebra toda